Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz Sextos e hoje, como prometido, trouxe para vocês a sequência dos arcanos menores, mas eu trouxe os arcanos menores de espadas. Por quê? Porque hoje o dia fala muito disso, está falando muito da competência mental, do ar, tudo está acontecendo muito voltado para isso. Então eu resolvi, em vez de trazer os arcanos de paus, trouxe os arcanos de espadas. E sem delongas, eu sou Bia Rodrigues, esse é o canal Luz Sextos. E se você puder lembrar, deixe seu like aí. Se você não gostar também, deixe seu dislike, que ajuda muito o canal também, tá bom? Vamos lá então com a nossa primeira carta, que é o As de Espadas. Bom, o As de Espadas, ele fala sobre aquela análise crítica que se faz sobre as situações, não só das situações da vida corriqueira, das coisas que acontecem na vida, que a gente precisa tomar decisões, mas também de análises críticas sobre nós mesmos, nossas atitudes, aquilo que a gente faz em relação ao mundo e às pessoas, Bom, o As de Espadas também fala de situações de surpresas que podem acontecer a qualquer momento, sem você estar esperando. Tanto é que tá ali, deixa eu ver se dá pra ver bem, O cavaleiro, lá atrás, o cavalo se assusta quando aparece a mão de Deus mostrando a vitória dos pensamentos, das análises, das palavras, do movimento correto que se faz. Então, também traz isso. Bom, são as surpresas, e não quer dizer que sejam surpresas ruins só. São surpresas que podem acontecer boas, até por conta dos movimentos positivos que se faz, Na vida a gente não faz só coisa ruim assim, espero eu, Bom, nós sabemos que todas as cartas, todos os ases, independente do seu naipe, eles estão em Keter, na coroa, ou seja, são emanações divinas do poder superior para a nossa vida. E todas essas cartas, elas sempre são bênçãos. Elas não chegam inteiras, aqui no nosso mundo em Malkuth, mas tem as emanações. A gente aproveita essas emanações, se quiser, quando puder, e sempre que for possível, enfim, dessa forma. O movimento correto traz um aproveitamento positivo dessas emanações dos ases, independente do naipe deles, Cada um traz uma emanação diferente e, obviamente, a gente sabe que os ases, as cartas de espada falam sobre pensamentos, falam sobre comunicação, desenvoltura, Então, são os aproveitamentos em relação a isso, Na sequência, nós temos aqui o 2. O 2 de espadas, que fala sobre... aqui a gente está vendo, São águas. São águas, então aqui atrás pode ter um rio, um riacho, um mar, enfim. Mostra uma pessoa, de costas, vendada. Enfim, A gente precisa lidar com esse tipo de gente aí também, que não tem a menor consideração pelo ouvido de ninguém. Mas mostra essa pessoa sentada de costas com duas espadas, pro ar, para cima, pronta, também para o ataque. Mostra lá também um cavalo branco vindo na direção, as montanhas, o verde, as coisas novas que vem, que a vida traz, e a pessoa vendada, ela não consegue ver isso, E atrás são as emoções, As águas tratam das emoções. As cartas de espadas, elas, de alguma forma, elas estão muito ligadas com os sentimentos também, Obviamente que a gente sabe que a partir dos pensamentos, da forma de pensamento, é que as emoções aparecem. Por isso, na árvore da vida, a gente tem sempre as cartas de paus primeiro, depois as cartas de espadas, depois de copas, depois de ouros, Ou seja, sem as emanações, a força, a vontade.
o pensamento, o intelecto, você se você, como é que você vai gostar de alguma coisa se você não pensou nisso antes, né? Não teve esse pensamento para gostar, para analisar determinadas coisas. Você tem, né, obviamente, que ter essa análise para depois vir o sentimento, né, de optar por coisas, de escolher coisas e também de ter julgamento sobre as coisas. Então essa carta fala muito daquela pessoa que não quer ver, não quer conhecer as coisas, não quer saber do novo e tá sempre muito pronta, né, tá sempre muito fechada, sabe? Não quer mesmo, né? As espadas cruzadas para cima, ela tá pronta realmente para combater as coisas novas, né? A venda e não quero mais saber. Eu já tô acostumada com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu conheço, né? O novo me assusta, né? É um 2, né, gente? Então, um 2 é sempre um número muito complicado, de dualidades, né, de dificuldades emocionais também, né, de ver e fazer coisas em detrimento de outras pessoas, né, e enfim, isso já é uma outra coisa. Mas dentro do tarô mostra isso, essa dificuldade do novo, de se movimentar, de ir adiante, de levar a vida adiante, né? Por consequência, aí nós temos o 3 de espadas, que mostra muita dor, muito sofrimento, mostra também a situação, né, do vale de lágrimas, que a pessoa passa por crises, por traições, né, e normalmente são traições de pessoas muito próximas, como relacionamento afetivo, família, amigos, né, das relações, mostra muito isso. Então, quando a pessoa não quer ver as coisas, quando a pessoa não quer entender as coisas, né, o sofrimento vai vir, né? E a gente tem aquela coisa, né, do aprender. Como é que você aprende as coisas normalmente? É sempre a dor. A dor faz com que a gente cresça, faz com que a gente aprenda, impulsiona, né? Enfim, bastante complicado, né? E nesse movimento de dor, a pessoa precisa entender. Tem muita gente que não entende isso, né? As cartas elas têm todos os naipes, têm os seus números, têm os seus valores ali, não é por acaso, tá? Isso aí é um movimento cíclico que a vida faz, é a continuidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, aqui o 4 de espadas, né, mostra que é uma espada deitada e três espadas que já estão prontas para o próximo combate. Ou seja, a pessoa, nesse momento do 4 de espadas, ela precisa de calma, tranquilidade, paz de espírito, aquele momento de reflexão, do descanso do corpo e da mente, para que ela possa ter ideias melhores, refletir melhor e ter embasamento, né? Um 4, sempre o 4 vai falar disso de alguma forma, um embasamento para as próximas batalhas que estão por vir, tá? Então o descanso é breve, não é o dolce far niente de agora eu vou, não, é aquele descanso necessário para se analisar as coisas que aconteceram, o que foi feito, o que foi dito, o que não foi dito, e aí sim, com esse discernimento, prosseguir as batalhas. Então é uma breve pausa, né, para o que está por vir. E o que está por vir vem com 5 de espadas, né? Aqui o 5 de espadas, ele fala da situação de você obviamente, combater, né, pessoas que não são legais, pessoas que são intronas, pessoas que têm aquela disposição de te botar para baixo, de invadir a sua vida, de invadir o seu espaço, né? Então, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Se você não gostou de determinado comentário, de determinada situação que aconteceu, é ali que você já tem que colocar uma barreira, porque se você não bota a barreira ali, essa pessoa ou essas pessoas vão continuar fazendo e num crescendo que depois complica para você colocar essa barreira,
né? Aí só com um rompimento, uma ruptura mesmo, para que a coisa, né, tenha um fim. E também defender as suas ideias, né? O 5 de espadas fala muito disso, de defender as suas ideias. Mas você vê, né, que normalmente as pessoas que têm essa coisa de invadir a vida das pessoas, pessoas ruins mesmo, que fazem coisas por maldade, por não, sabe, não querer ver o seu crescimento, não ficar satisfeito com o seu crescimento, né, elas querem realmente destruir você, botar você para baixo. E não para, né? Você vê que a pessoa tá lá com a espada em riste, né? E já com uma outra espada preparada, né? Para ter certeza de que não sobrou nada, né? Ela fica observando para ter certeza que destruiu mesmo, né? Então há que se ter cuidado com pessoas assim, né? E aí vem o 6 de espadas, né? No sentido de não rompeu, não colocou a barreira, não colocou limites para essas pessoas, né? Aí vem uma ruptura mesmo, né? Seja de qualquer tipo de relacionamento, né? O 6 fala de relacionamentos, é uma carta de sentimentos muito profundos, tanto é que a pessoa está ali atravessando, né, um mar, um rio, enfim, deixando uma margem, indo em direção a outra margem, né? Tem a criança do lado, essa criança do lado representa um novo, né? A criança representa um novo, o lúdico que está por vir. Porém, as espadas estão presentes ali, né? Como se fosse um cerco, e a pessoa atravessando, né? Esse rio de lágrimas. E por que isso, né? Já que a pessoa está deixando para trás isso, é porque é preciso entender que você não pode esquecer das coisas que aconteceram com você. É preciso aprender com os erros daquilo que passou na sua vida, para que essa nova margem que você vai alcançar seja uma margem bacana, né? Fluídica, que a coisa vá fluir de uma forma melhor, né? Que você não caia mais nos mesmos problemas, não tenha mais os mesmos obstáculos que você já teve no seu passado, né? Então o novo está presente aqui, né? A criança está aqui do lado da pessoa que está encapuzada, triste, chateada, mas nessa passagem, nesse rio aí, nessas lágrimas todas, nesses sentimentos todos, nesse momento a pessoa precisa aprender, né? Esse tempo de travessia é preciso que tenha aprendizado. E nesse aprendizado, você já chega do outro lado com outros olhos, aproveitando realmente coisas novas que estão por vir, tá? Caso contrário, é porque é sempre assim, né? O naipe de espadas, gente, é realmente um naipe bastante difícil, duro, né? Ele tem uma dureza, ele é pesado, ele mostra muitos sofrimentos, angústias, né? Nós vamos ver isso mais à frente, né? Mas aí, depois disso, vem o 7, né? 7 de espadas, que fala, né? Depois dessa travessia, o que você fez? Quais são os seus passos? O que está acontecendo? Né? Você está fazendo as coisas certas ou você está agindo com desonestidade? Né? Você ainda não aprendeu as coisas que devem ser aprendidas. Você está usufruindo de coisas que são de outras pessoas, querendo coisas que são de outras pessoas, ou deixando que outras pessoas tomem isso de você de uma forma simples e clara, porque você não está cuidando exatamente do que é seu, né? É aquela história da música do Capital Inicial, né, do Dinho, que fala o que você faz quando ninguém está vendo, né? Quem é você de verdade? Você já se conhece? Você aprendeu mesmo com os erros do passado? Ou você está voltando novamente a cair nos mesmos erros? Ou deixar que as pessoas façam as mesmas coisas com você, né? Porque você vê que o homem ele tá pegando essas espadas que estão ali no meio do caminho, né? Não tem ninguém ali tomando conta, então ele se aproveita dessa situação para roubar, né? Para tirar, para usufruir do que não é dele, na verdade, né? Enfim, são os movimentos que a gente faz na vida, quando a gente não cuida do que é nosso, quando a gente deixa que as pessoas façam o que elas querem com a gente, né? Então aí a gente começa a passar por todos esses, né, esses
problemas na vida, né? De ser roubado, né? De deixar que as pessoas roubem da gente, não só, né? Aqui tá mostrando porque é um naipe de espadas, né? Mas tá vendo que lá atrás tem um castelo e as montanhas, né? Então, quando a gente deixa que as pessoas tirem o melhor de nós, né, as dificuldades elas se avizinham. Quanto mais você deixa ser vampirizado, mais difícil é o caminho, né? E aí vem o 8 de espadas, mostrando um aprisionamento mental, né, psicológico, onde você se sente preso, sem saída, né, todo amarrado, com venda nos olhos, né, no solo árido, né, terrível, mas por trás dá pra gente ver lá um nascer do sol, né? Aqui atrás, ó, dá pra gente ver um nascer do sol. Ou seja, é possível tirar a venda dos olhos, é possível tirar as amarras e é possível seguir um novo caminho. Porque normalmente, quando essa carta sai, você está aprisionado dentro de você mesmo, né? E é um 8, né? O 8 ele mostra que as aflições, né? As aflições psicológicas, tipo as revoltas, elas vêm normalmente quando você está se sentindo muito aprisionado. E aí vem aquela coisa do explode, né? Aquela coisa emocional que vem no meio do nada e que às vezes as pessoas que estão em volta não entendem, né? Mas quando você vai fazendo esse trabalho aos poucos, em vez de deixar se levar e chegar num momento como esse, né, é muito melhor. Porque quando você se deixa, né, ficar aprisionado e não toma a iniciativa de ir atrás da sua vida, de seguir os seus caminhos, de buscar coisas novas, né, aí vem aqui o 9 de espadas. Né? O 9 de espadas, ele fala disso, né? Angústias, medos, um psiquismo, um aprisionamento mental enorme, onde a pessoa tem muitos pesadelos, acorda de madrugada, ou então tem insônia, não consegue dormir, se vale de calmantes para conseguir dormir, mas aí quando o calmante acaba, né, o efeito tem que tomar mais e vai se dopando, né? É uma carta que fala também, principalmente quando essa carta sai perto de uma carta da Lua, fala de magia, né, de energias negativas que se apoderam, né, da pessoa, óbvio, né, porque quanto mais você está ali no fundo do poço e com pensamentos negativos cada vez mais, em vez de tentar, né, se positivar, entender os seus aprisionamentos, entender os seus medos e lutar contra eles, quando você consegue vencer essa barreira, né, muita coisa de ruim é afastada de você. Mas se você mantém o pensamento negativo e se deixa abater, se deixa levar por isso, né, você realmente acaba entrando numa situação muito difícil, tá? Bastante difícil. Porque aí vem a carta do 10 de espadas, né? É uma carta também muito dura e essa é uma sequência do naipe de espadas muito difícil e que fala inclusive de morte física, tá? O 10 de espadas, ele traz o abandono da pessoa, sabe? Traz o abandono total da pessoa no sentido de uma carta que fala de traição, da pessoa se sentir traída ou no trabalho, ou com o cônjuge, ou com amigos, de pessoas fazendo e sendo macomunando coisas por trás dela, para que ela realmente seja ou mandada embora, ou termine relacionamento, ou corte amizades. É fundo de poço, sabe? É fundo de poço. Mas, né, e você vê aqui que tem uma figura, né, obscura, se aproximando da pessoa que já não aguenta mais, está totalmente prostrada, né? Numa terra árida, difícil, né? E ela se abandona. Ela se abandona porque não aguenta mais viver tanto sofrimento. E nesse momento, muitas pessoas, né, partem para o suicídio, né? Muitas pessoas partem para o suicídio.
tem pessoas que conseguem vencer, porque isso aqui é o último estágio mesmo, é o fundo do poço, né, das cartas de espadas, que mostram essa debilidade e até onde as pessoas podem se deixar abater de uma forma violenta, né? Existem, por exemplo, pessoas que estão na rua, que você vê que estão vivendo na rua, então você não sabe por que isso aconteceu, cada pessoa tem a sua história, né? Então a gente nunca deve apontar o dedo nem franzir a cara para essas pessoas, porque você não sabe qual é a história delas, da onde elas vieram e por que isso chegou a esse ponto, né? Pode ter vindo de uma jornada como essa aí, né? E se abandonou de vez, não aguentou, foi morar na rua por algum motivo, falecem, né? E porque morar na rua não tem nada de fácil, tá? Tem pessoas que cometem o suicídio porque não aguentam nem esse ponto de vou morar na rua, pira, panca o cabeção, né? Mas, gente, há que se ver que por trás de tudo isso, até por trás aqui dessa figura malévola, escura, né, existe o nascer do sol. Então você vê que nas cartas de espada tem essa dureza, né, tem sempre uma saída. E é por ela que a gente tem que ir. É a luta do dia a dia, é o cotidiano, né? A gente não pode se deixar entregar, né? Porque é uma sequência bastante dura, né? Complicada e que fala mesmo, né? De aprisionamento, medo, angústia, morte. E as pessoas podem até enlouquecer, né? Tem pessoas que realmente enlouquecem, né? Passam a linha porque é espadas, né? Então nós estamos falando de pensamento, raciocínio, análise, né? Comunicação. Passam da linha, né, do normal, né, do que nós chamamos de normal, de pessoas que conseguem viver a sua vida, levar a sua vida, consertar situações difíceis da sua própria vida. Elas passam daquele limite, não conseguem voltar mais e enlouquecem, tá? Isso também acontece, né? É bom sempre a pessoa buscar, quando sentir que está demais, o peso está ficando muito grande, sabe? É um aconselhamento mesmo, holístico, psicológico, né? Porque isso é importante, tá? Para isso existe a psicologia, a psicanálise, né? Isso realmente é importante, tá? Bom, agora continuando, nós temos aqui o Pajem de Espadas, né, que normalmente trata-se de pessoas bem jovens, né? Jovens, filhos, e às vezes fala de crianças com uma hiperatividade enorme, né? Um mental muito, né? Aquela coisa, né? Então, crianças que querem chamar a atenção dos pais para alguma coisa. Então, quando a gente faz leituras, inclusive de pais, né, que estão buscando saber coisas sobre seus filhos, é bom que os pais deem uma atenção maior para essas crianças, porque às vezes, né, a criança fica num demais, sabe, aquela coisa não crescendo, e pai e mãe brigam em vez de parar o que está fazendo, sabe, e prestar atenção naquilo que o filho está querendo mostrar, porque normalmente ele está querendo mostrar alguma coisa, ele está querendo ser abençoado, né, pelo pai ou pela mãe, pelo feito de alguma coisa, às vezes um desenho que ele fez, ele está buscando essa aprovação do pai e da mãe. Então muitas vezes o pai e a mãe não dão, né, não dão a confiança que deveriam dar devida ao filho, né, e essa criança cresce, começa a desenvolver vários outros problemas, sérios inclusive, né, e é preciso ver isso. Mas também essa carta fala de um outro extremo, né? De fofocas, disse-me-disses, muita velocidade, rapidez, né? De comunicação, ou seja, fala de pessoas fofoqueiras mesmo, daquele tipo de pessoa que eu quero chegar primeiro com a informação, eu quero mostrar para todo mundo que eu sei, eu estou por dentro, eu sou aquela que todos procuram para contar as coisas.
Tome cuidado com isso, né? A história do fake news, é a história da pessoa realmente, aquela pessoa chata, fofoqueira, que fala da vida de todo mundo, né? E que é mais é que a coisa passe para frente igual rastilho de pólvora, porque muitas vezes essas pessoas aí querem mesmo que a outra pessoa se dane, né? Quer ver o circo pegar fogo, porque a vida dela é um caos, é um fracasso, é uma desgraça total, e então ela se volta para a vida dos outros, né, para ter o que falar, para ter o reconhecimento das pessoas. Ah, foi fulano que soube primeiro. Gente, isso aí é rastaquera, fundo de poço mesmo. Pessoas assim você deve realmente tirar da sua vida. Então procure evitar, inclusive, né, passar para frente esse tipo de situação, tá? Se for o caso, averigue bastante antes de fazer isso, de passar para frente, tá? Porque pode ser perigoso, e quando você sabe que quando a coisa vai pro ventilador, né, filho feio não tem pai, né? Mais ou menos isso. Bom, a carta do Cavaleiro de Espadas é uma carta que fala de homens já, né, mais maduros, né, no sentido de são jovens ainda, mas mais maduros, mas que tem um ímpeto grande, né? Uma coragem, uma garra e uma velocidade, né? Vamos fazer, tem que fazer, vamos lá, vamos botar as coisas para andar, né? Você vê que essa carta aqui, ela já mescla as situações do elemento ar com o elemento fogo, né? Tá o fogo aqui. E é rastilho de pólvora, né? A coisa vai mesmo não crescendo, porque a gente sabe que o ar alimenta o fogo, né? Então tem que se tomar cuidado, né, com essa situação, porque você vê aqui, ó, nas rédeas dele, né? Ele tem ali as borboletas, né? As borboletas trazem esse ímpeto, a curiosidade. Então, por exemplo, é uma pessoa que pode se aproximar de você, que pode ser ou para um relacionamento ou para uma amizade, mas que tem essa coisa da rapidez, da velocidade, e que não olha muito, né? É a espada lá em cima mesmo, né? Tá pronto para o abate. Vamos fazer o que tem que fazer, vamos dar o nosso jeito. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você se relaciona com uma pessoa, né, desse porte, que não sabe dar pausas necessárias para o descanso da mente, né, para o descanso do corpo, que estão o tempo todo em frênese, isso acaba cansando, né? Quem não tem essa mesma conotação, isso acaba cansando, né? Tanto para um relacionamento íntimo como para um amigo que não para o tempo todo, vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso, vamos aquilo, então eu não para de falar no teu ouvido o tempo todo. Né? Aí a pessoa vai embora, parece que sai uma bigorna das tuas costas, cara. Então é complicado, tá? Tem que tomar atenção a isso daí também. Aí vamos aí para a nossa rainha de espadas, né? Que muita gente fala, né? Que é uma mulher amarga, fria, dura, velha. E não, né, gente? Não é assim, desse jeito, tá? Que a banda toca. A rainha de espadas, ela é uma mulher, sim, que muitas vezes pode ser fria, mas pelo simples fato de ter amadurecido e sofrido muito com a vida, por todo esse percurso, né? Porque vocês veem que esse percurso de espadas não é nada fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, né? Então a rainha de espadas, ela é dura sim, ela sabe o que quer. Ela não é boba, ela aprendeu com a vida e por isso chega a esse posto de rainha, né? De ter, de comandar e de saber o que ela quer da vida dela, o que ela quer para ela, e não deixa coisas ruins se aproximarem, não deixa pessoas negativas se aproximarem dos desejos dela, né? Ela tá com a espada lá para cima, né? Do tipo, não vem não, porque senão eu vou te cortar, né? E a mão, né? É do jeito que eu quero, é assim que tem que ser feito, né? Porque eu aprendi, eu tomei muito na cabeça para poder aprender que deve ser feito assim. E normalmente são mulheres que têm essa força dentro de si, né? Sabem governar a própria vida, e isso assusta muitas pessoas. Então as pessoas chamam de mulher amarga, mas não é.
sabe? É uma mulher independente, sábia, né? Porque ela é sentada num trono, né? Ninguém senta num trono sem ter a sabedoria. Quem alcança tronos sem sabedoria são despostos dele rápido, tá? Você vê que na coroa dela, ela tem as borboletas, né? Vou botar aqui, ó. Olha lá, bem perto. Viu? As borboletas. Ela tem as borboletas, que é o símbolo, né, do ímpeto, é o símbolo da curiosidade, mas ela é coroada. Por que ela é coroada? Porque ela aprendeu a dominar esses ímpetos, esses rompantes, né? Sabe o momento certo de fazer as coisas. Tanto é que no trono dela, né, dá para ver aqui a borboleta aqui embaixo, ou seja, fica embaixo. Eu controlo, eu já aprendi. E tem o anjo, né? Olha lá. O anjo é aqui representado pela sabedoria. Então a sabedoria vem antes do ímpeto, né? Antes da curiosidade. Primeiro as primeiras coisas. Depois, se for o caso, né, as alegrias, os contentamentos, enfim, né? E ela tem, obviamente, aqui um campo verde vasto, né, ao qual você vê que frutifica, né? Ao comando dela, as coisas estão frutificando, mesmo que seja uma pessoa difícil de se lidar, tá? Porque sim, pode ser uma pessoa difícil de se lidar, mas por causa de todo o caminhar na vida dela, teve que aprender muito, sofreu muito e agora sabe o lugar dela, né? E não vai se deixar cair em esparrelas. A mesma coisa acontece com o rei de espadas, né? O rei de espadas também está lá com a espada dele para cima, né? Um manto vermelho, né? Que mostra o poder dele de comando, né? E um bebê atrás do trono com uma espada no chão, ou seja, a proteção, né? Ele dando proteção a essa criança e na frente dele tem um casal, né? E esse casal provavelmente são os tutores ou os pais que negligenciaram de alguma forma, né, essa criança. Então, aqui a gente consegue ver, aqui, ó, no rei de espadas, que você não vê, né, o rosto dele na frente, mas você consegue ver a silhueta por trás. Ou seja, ele governa com mão firme, né? Ele aqui, você vê que pela cara, inclusive, né, do casal, estão sendo chamados no ovo, né? Ou seja, fizeram alguma coisa de errado e o rei está ali protegendo a criança acima de qualquer coisa, né? É um olho no prato e o outro no gato, né? O rei, ele está no seu trono. Ele não chegou ali à toa. E é um rei de espadas, é um rei de briga, né? É todo um naipe de espadas, se a gente for analisar, é um naipe de briga, né? Todas as espadas aqui, né, na verdade, a maioria delas, quando se trata de alguém, elas estão para cima, né? Sempre prontas para o combate. As espadas, quando estão para baixo no naipe de espadas, mostram dor e sofrimento, tá? E quando elas estão deitadas, mostram descanso mental, psicológico e físico. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso vídeo, que ele tenha sido proveitoso para o pessoal aí que gosta do tarô, que estuda tarô, enfim. Não é só para iniciantes, porque a gente, quando ouve outras pessoas falando do tarô, né, o tarô é um ser em movimento, né? A gente não pode ver o tarô como, isso aqui acabou e pronto, para sempre será. Não, o tarô está sempre em movimento de acordo com o nosso mundo. Então você vai ver que foram retirados do tarô conhecimentos da antiguidade e que existem com o passar do tempo até os dias de hoje. Então você pode tirar aí receitinhas, você pode tirar aprendizados, e ele é uma constante, ele foi feito para ser assim.
eternamente enquanto nós estivermos por aqui, ou outros povos, enfim, seja lá como for. O tarô é um manancial de conhecimento e aprendizado, e eu espero que vocês consigam usufruir disso, absorver o máximo de conhecimento, pelo menos do que eu tenho para passar para vocês por enquanto. Tá ok? Eu deixo para todos um beijo grande no coração. Dia 1º estamos aí com um vídeo sobre o nosso eclipse, né? Pois é. Mas aí vamos falar disso aí no vídeo do dia 1º de abril, tá bom? Beijão gigante para vocês, curtam e compartilhem o vídeo. Muito obrigado pela audiência.